Ora, muito boa noite, Sr. Presidente da Mesa, restantes elementos, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, excelentíssimos deputados, público e comunicação social. Governar uma cidade como o Porto é, além de um honroso ato de cidadania para qualquer portuense, um grande desafio do ponto de vista político e de gestão. Embora sejamos cada vez menos, e este propósito salientar os mais recentes dados do censo que vincam que o Porto perdeu 2,4% dos habitantes nos últimos 10 anos, devemos afirmar como uma cidade mais importante do norte peninsular e, para tal, é imperativo que haja uma visão estratégica nos mais diversos âmbitos de atuação da governação. Aos eleitos do PSD na Assembleia Municipal do Porto, pela legitimidade emanada pelo mandato autárquico que nos foi conferido, está-nos incumbida a tarefa de escrutinar, analisar e fazer um balanço da estratégia que este Executivo tem prosseguido ao longo dos últimos 8 anos. Principalmente hoje, em final de mandato, quando é submetido à nossa apreciação e votação o último relatório de contas consolidadas do mandato vigente. Mas, para nos ajudar a perceber o presente, é sempre útil fazermos um exercício de retrospectiva histórica com dados factuais e interpretação política. Este Executivo deu início à consecução da sua visão para a cidade em 2013. Nesse ano, que coincidiu com o final de 12 anos de governação do PSD na cidade do Porto, pelas mãos do Dr. Rui Rio, a Câmara Municipal do Porto terminava um período virtuoso de redução do endividamento conjugado com a revitalização da cidade, particularmente na zona histórica, mas sem esquecer a ação social, a educação, o investimento na requalificação dos bairros sociais. Em 2013, envolvidos 12 anos de trabalho de um Executivo que tirou a cidade do Porto do marasmo financeiro, o total da receita efetiva e cobrada da Câmara Municipal do Porto situava-se nos 190 milhões de euros, dos quais cerca de 91 milhões de euros correspondiam a impostos diretos e indiretos arrecadados pelo município. Adicionalmente, e à data, os cofres da Câmara Municipal do Porto transitavam para o atual Executivo um saldo de gerência de 25 milhões de euros, que permitiam então dar continuidade à dinâmica encetada pelo Executivo cessante. Havia, portanto, todas as condições financeiras para continuar a desenvolver um Porto de boas contas, pujante no turismo, mas que não esquecia os portuenses, em particular os mais carenciados. Um Porto competitivo para as empresas, que cuidava e capacitava os mais vulneráveis para que não se vissem obrigados a sair da cidade ou numa situação de desemprego. Em suma, um Porto de e para os portuenses. 8 anos depois, o que mudou? Mergulhando no documento das contas consolidadas de gestão deste Executivo que nos é aqui hoje apresentado, há um dado que nos salta de imediato à vista e que é elucidativo não só da falta de visão, mas o abandono dos portuenses. As receitas fiscais cobradas em impostos diretos e indiretos aumentaram entre 2001 e 2020 de 91 para 145,3 milhões de euros. E o saldo de gerência passou de 25 para 125 milhões de euros. Ou seja, e para que fique mais claro, Srs. Deputados, nos últimos 8 anos, a Câmara Municipal do Porto passou a arrecadar mais 60% de impostos e a ter um saldo de gerência que não é compatível com o investimento recomendável para um município cuja qualidade de vida tem vindo, ano após ano, a deteriorar-se. A responsabilidade das boas contas sempre foi uma marca de água do PSD na governação da cidade. Para o Partido Social Democrata, a cobrança de impostos é uma via para o desenvolvimento económico-social que permite promover redes de proteção e de elevadores sociais para os cidadãos que em todas as fases das suas vidas consigam atingir um nível de vida mais elevado. Algo que, nitidamente, nestes últimos 8 anos, não se tem vindo a verificar. O mundo, Portugal e a cidade do Porto viveram ao longo do último ano e meio em emergência social e pandémica. E é nos momentos difíceis
que incumbe ao Estado, nas suas mais variadas dimensões, apoiar, cuidar e proteger os seus. No Porto, tal não se verificou. O que nos leva aqui hoje a fazer as seguintes questões. Num ano em que tantos portuenses, das famílias aos pequenos empresários, das associações às instituições sociais, viveram e vivem tempos difíceis pela circunstância pandémica, não acha o atual executivo razoável ter gasto apenas 5 milhões de euros, ou seja, 4% do saldo de gerência, para implementar medidas de apoio à Covid? Disse-nos aqui há pouco o Sr. Presidente de Câmara que isto era o adicional. Então eu faço aqui uma recomendação ao atual Executivo, ou elencar todas as despesas que foram feitas com o Covid, ou não só, mas no relatório de gestão, ou não só o adicional. Ponto 2. Face a esta coleta de impostos e ao saldo de gerência já referidos, por que razão a Câmara Municipal teima em continuar a honorar os portuenses com uma taxa de IMI que não é máxima, que não é mínima, e com uma taxa de IRS na sua componente municipal que é máxima? Face ao saldo de gerência da Câmara Municipal do Porto e à preocupante situação dos nossos empresários da restauração à hotelaria, por que razão a Câmara Municipal do Porto não ajudou o pequeno comércio com um pacote mais alargado de isenção e taxas, apoios à restauração, como, por exemplo, a implementação de um sistema takeaway com taxas controladas e aberto a todos os restaurantes, como foi feito, por exemplo, em municípios vizinhos? Por conseguinte, e face ao exposto, o PSD abster-se-á na votação das contas consolidadas da Câmara Municipal do Porto, mas não pode deixar de registar que, para governar a cidade mais importante do norte peninsular, é impreterível que haja uma visão estratégica de longo prazo e não uma cidade de cofres cheios e vazia de pessoas e alma. Muito obrigado.